Mano, para tudo e observe essa cena aqui. Jesus no Monte das Oliveiras, contemplando o nascer do sol, após uma noite de muito louvor, ao lado do leão, do cordeiro, uma oliveira que recebe o sopro do Espírito Santo. E, essa cena vai acontecer nessa tela, porque eu vou pintar e você vai acompanhar todo o processo. Se você curte arte, você está no vídeo certo. Então, já dá um like, se inscreva nesse canal, comente, porque essa ação sua vai ajudar essa mensagem a atingir mais pessoas, iluminar muitos corações por aí. Fechou? Tamo junto nessa? Então, bora pra arte. Eu sei que você tá curioso aí pra saber. Isaac, você cortou o cabelo, você rapou a cabeça, seu maluco? Sim, eu mesmo rapei, passei a máquina no número 1. E se você tá curioso pra saber o motivo, vai lá no meu Instagram, Isaac Moraes _art, que eu publiquei um vídeo mostrando o momento exato que eu passo a máquina. E não foi em vão que eu coloquei no número 1, representando o começo. Eu estou participando de um processo de transformação que vai durar o ano todo e eu precisava desse choque visual para realmente pular de fato de cabeça nessa transformação. Fechou? Então me siga lá e vamos crescer juntos nesse ano. Ó, a tela já está fixada, é um tecido que eu comprei por metro, então ele vem 1 metro por 1,60. Eu vou fazer menor porque essa tela, depois de pronta, ela vai ser colocada no chassi, que é aquela estrutura de madeira. E eu estou pintando diretamente no tecido porque ela vai dentro de um tubo para São Paulo, Alphaville. Então, por questões de logística, eu preferi fazer no tecido, porque a partir disso eu consigo transportar com mais facilidade, sabe? Ao invés de mandar uma tela desse tamanho, quadrada, com risco de quebrar, furar, rasgar. Então é uma forma da gente preservar essa produção única, memorável que vai acontecer aqui. Eu tenho fé nisso. Bom, e o primeiro passo é passar uma camada de tinta no fundo, para criar uma ambiência e também ajudar na fixação das próximas camadas. Essa é uma tinta acrílica à base d'água, com um pouco de pigmentação preta, 2 gotinhas para dar esse cinza bem claro, e é uma Souvenir, aquela tinta esmalte à base d'água. É a tinta que eu vou utilizar aqui nessa pintura. E agora é uma parte super importante, essencial, que é projetar o desenho ali. Então, para isso, eu vou utilizar essa ferramenta, que é o carvão vegetal. É um material bem simples, barato, e a vantagem dele sobre o grafite, sobre o lápis grafite, que a maioria utiliza, é que ele sai com facilidade da tela. Então, se eu errar, eu consigo apagar com maior facilidade. Beleza? Então, o carvão vegetal, ele me permite fazer linhas soltas, sem o medo de errar. Então, eu observo o objeto, a referência que eu pretendo desenhar e crio na minha tela, no meu papel, no meu suporte, a volumetria. Dimensiono aquele elemento na minha cena. Eu gosto muito de trabalhar com carvão vegetal nas minhas telas por essa facilidade, tanto em marcar e também em remover o excesso. E se você quiser se aprofundar mais sobre o carvão vegetal, tem um link aqui embaixo desse vídeo, onde eu pessoalmente gravei aulas para ensinar quem deseja aprender a desenhar com carvão vegetal. Então, fora esboços, você pode produzir retratos reais incríveis. Você vai ficar impressionado com o resultado e a dimensão desse material. Então, após isso, eu
já vou percorrendo a tinta de fundo. Então eu usei aí um azul celeste. E a vantagem do carvão é que ele não marca também. Então eu posso sobrepor a tinta em cima do carvão vegetal, que ele não vai ficar aquela fuligem, aquela marcação preta, semelhante à que acontece com o grafite. Então a outra vantagem do carvão em relação ao grafite é essa, que nas telas elas não deixam marcas. Então eu pintei o fundo, criei um degradê do claro para o azul escuro. E é bem interessante você começar pelo fundo, porque daí os elementos eles vão fazer um recorte nesse fundo. Isso poupa tinta e trabalho também. Então sempre comece pelo fundo, não é uma regra, mas é uma direção. Você começar pelo fundo da sua imagem. E para que isso aconteça é interessante você ter um planejamento prévio, né? Pelo menos na imaginação, você compor essa cena, o cenário, né? Toda a história que vai acontecer ali, para você já ir fluindo sem muito drama, né? Sem muita enrolação. Então essa cena estava totalmente ilustrada na minha mente, eu fiz um esboço para auxiliar nessa composição. Como você pôde observar, eu usei eu mesmo como referência, eu tirei uma foto da posição. Isso é muito legal, quando você precisa de uma anatomia humana, de uma referência, você pode tirar foto da sua mão, da sua expressão corporal, para te auxiliar na composição do desenho. A ovelha, o cordeiro, eu usei uma referência virtual, então eu visualizei várias ovelhas e a partir dessas referências eu criei a minha. Então, uma ovelha nessa posição eu não encontrei. Então eu tive que usar a partir das outras referências, compor a minha ovelha observando Jesus Cristo, né? Nesse momento eu estou jogando a luz, eles estão de frente a um nascer do sol. Então é aquela luz mais amarelada. E eu comecei a adicionar isso pincelada a pincelada. O desenho ele é muito legal, a pintura em especial, porque você entra numa espécie de meditação. É muito interessante quando você está pintando e você se desconecta do tempo, né, das preocupações, ou melhor, dos compromissos. Esse é o momento mais sublime do desenho, quando você entra nessa imersão. Você se conecta com a arte e a partir de então estabelece um diálogo com ela. As folhas da nossa oliveira surgiram a partir de pinceladas aleatórias, mas com um sentido, com um movimento. Se você notar, toda a cena recebe uma lufada de vento que vem da direita para a esquerda. Eu considero essa energia como a força sublime do Espírito Santo, né, que movimenta as folhas, enverga os galhos. A juba do leão ela é movida totalmente para o lado direito dele, do nosso é o esquerdo. Isso dá um clima mais de ação à cena. Tanto o cabelo do Jesus também está se movimentando com o vento. A roupa também recebe a reação dessa rajada de vento. Veja, está no alto da montanha e geralmente no alto da montanha o vento é mais forte, é mais rarefeito e foi esse o elemento que eu quis compor. E no final surgiu um lírio do campo. Tem uma passagem muito legal que Jesus fala que nem Salomão se vestiu tão bem como o lírio do campo.
Então, se Deus veste o lírio do campo nessa exuberância, quem dirá um filho seu, né? Então é uma deixa aí para que a gente confie mais no poder de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e pode ter certeza que nada faltará. Não deixe de dar um comentário aqui, né? Colocar o que você sentiu ao ver essa cena acontecendo diante dos seus olhos. Deixe seu like, se inscreva nesse canal, porque isso vai me ajudar muito, sabe? Levar essa mensagem adiante e também promover outras por aqui. Que Deus abençoe ricamente sua vida e até o próximo vídeo.